Como é que a nossa mente se forma? Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais, radicais de toda a filosofia. A ideia de que a gente nasce como se fosse uma folha em branco, sabe? E que é a experiência que vai escrevendo a nossa história. Essa é a grande sacada de John Locke. Essa é a pergunta que tirou o sono de muitos pensadores por séculos, né? Será que a gente já nasce com algum conhecimento pré-instalado? Tipo um software de fábrica? Ou será que absolutamente tudo que a gente sabe é aprendido do zero? E então, lá no finalzinho do século XVII, aparece o filósofo inglês John Locke. Ele publica uma obra monumental, o Ensaio sobre o Entendimento Humano. E a resposta que ele dá para essa pergunta muda completamente a forma como a gente entende a nós mesmos. Ok, então vamos entrar de cabeça nisso. Para a gente entender o tamanho do impacto de Locke, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário intelectual da época. Era literalmente um campo de batalha de ideias. De um lado, a gente tinha os racionalistas. O grande nome aqui é o Descartes. Eles acreditavam que nós nascemos com ideias inatas, sabe? Conceitos sobre Deus, lógica, moralidade, que já estariam embutidos na nossa mente. E do outro lado do ringue, Locke se torna o grande campeão do empirismo, dizendo não, todo o nosso conhecimento vem da experiência, ponto final. Locke era esperto, ele sabia que, para construir essa fundação nova dele, ele precisava primeiro demolir a antiga. E o alvo número 1 dele foi justamente essa noção de que a gente nasce com princípios universais já gravados na mente. E os argumentos dele eram bem diretos. Ele dizia, olha, se certas verdades fossem mesmo inatas, todo mundo, tipo crianças ou pessoas sem educação formal, todo mundo deveria conhecê-las, o que não acontece, né? E ele ainda complementa, o fato de a gente aprender algo mais tarde não prova que essa ideia sempre esteve lá, escondidinha. E com essa ideia de conhecimento inato bem abalada, Locke finalmente estava pronto para apresentar a própria teoria dele. Uma teoria revolucionária sobre a origem de todo o conhecimento humano. E a resposta de Locke é essa aqui, a tábula rasa. É uma expressão em latim que significa folha em branco. A ideia é que a mente, quando a gente nasce, é exatamente isso, um papel em branco, sem nada. Tudo que vai ser escrito ali, cada conceito, cada memória, vai vir do mundo exterior. Mas como é que essa folha é preenchida? Locke diz que existem só duas vias. A primeira é a sensação. Nossos sentidos captam informações do mundo, cores, sons, texturas. E a segunda é a reflexão, que é basicamente a mente olhando para si mesma trabalhando, percebendo os próprios atos de pensar, de duvidar, de querer. Só que a mente não fica só coletando dados de forma passiva, não. Locke explica que, a partir daí, ela começa a construir, ativamente, estruturas bem complexas de conhecimento. E esse ponto é super importante para a gente não entender errado. A folha em branco não é passiva, de jeito nenhum. Assim que ela recebe a matéria-prima da experiência, a mente se torna uma arquiteta incansável, trabalhando sem parar com essa informação toda. E Locke faz uma distinção bem legal. Ele fala que existem as ideias simples, que são como os tijolos básicos da construção. São as coisas que a gente recebe direto da sensação ou da reflexão, tipo quente, doce, azul. E existem as ideias complexas, que são as grandes estruturas que a mente constrói com esses tijolos. Conceitos como beleza, justiça ou até governo. E como é que a mente faz essa mágica? Locke identifica 3 ferramentas principais. A combinação, que é juntar ideias simples para criar algo novo. Pensa assim, cavalo mais chifre igual a ideia de um unicórnio. A relação, que é simplesmente comparar uma ideia com outra. E a abstração, que permite a gente formar conceitos gerais a partir de vários exemplos específicos. E bem quando a gente acha que entendeu o projeto todo, Locke vem e joga uma reviravolta na história. Uma reviravolta surpreendente que questiona a própria natureza da realidade que a gente percebe. Ele divide as qualidades das coisas em 2 categorias. As qualidades primárias são aquelas que existem nos objetos, não importa o que a gente pense, tipo a forma, o tamanho, o movimento. Mas as qualidades secundárias? Essas são outra história. Cor, som, sabor. Segundo Locke, elas não existem nos objetos. Elas são, na verdade, sensações produzidas na nossa mente. Parem para pensar nisso um segundo. É de dar um nó na cabeça. O que a gente chama de vermelho numa maçã não é uma propriedade real da maçã. É o resultado da superfície dela interagindo com a luz e com o nosso sistema visual para criar a sensação de vermelho. Ou seja, o mundo lá fora pode ser, em certo sentido, incolor e silencioso.
Isso tudo leva a uma conclusão bem humilde. Se a gente só conhece as qualidades das coisas, o que é a coisa em si? Aquela substância que sustenta todas essas qualidades. O próprio Locke admite que não dá para saber. Nas palavras dele, simplesmente algo não sei o que. Certo. Então, o que tudo isso quer dizer, no final das contas? Locke nos leva para uma conclusão bem pragmática sobre o que a mente humana pode e o que ela não pode de fato saber. O debate, resumindo bem, fica mais ou menos assim. Enquanto os racionalistas buscavam uma certeza absoluta, baseada na razão e em ideias que já nascem com a gente, o empirismo de Locke aceita que o nosso conhecimento é mais limitado, sim, mas ele é firmemente ancorado na observação do mundo real. E essa é a grande lição de Locke, na minha opinião. Talvez a gente nunca consiga conhecer a essência real, a essência última das coisas. Mas e daí? O conhecimento que a gente obtém pela experiência é perfeitamente adequado, é suficiente para a ciência, para a moral, para a gente navegar no nosso dia a dia. É uma filosofia muito pé no chão. E assim, a gente termina com esse pensamento final, que é poderoso. Toda a arquitetura da nossa experiência, tudo aquilo que a gente conhece e percebe, não é um espelho direto da realidade. É uma representação, é uma construção da nossa própria mente. O que nos deixa com aquela pergunta final, né? O que então a gente está realmente vendo quando olha para o mundo?